Muito boa tarde, web espectadores da Infinity TV. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 31 de maio, terça-feira, para mais um programa. Mais uma vez com o André Padula aqui, que vai participar dos comentários. E hoje com a presença de Rodrigo Cunha, diretor do Circuito das Águas Paulista, que vai nos contar um pouco mais sobre esse consórcio aqui na região. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade em nome do Circuito das Águas Paulista estar aqui no programa, ao vivo, podendo falar um pouquinho das maravilhas da nossa região, desse consórcio, o que forma o Circuito das Águas Paulista. Estamos aí à disposição de todos para poder sanar qualquer dúvida da região e também poder divulgar um pouquinho para que todos venham conhecer um pouquinho mais o que é o Circuito das Águas. É isso aí, a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui. André, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Prazer, Rodrigo, não o conhecia pessoalmente, já tenho notícias a respeito do seu trabalho e as informações são sempre, pelo menos até o momento, sempre foram positivas. Uma pessoa capaz, uma pessoa que vem desempenhando bem o seu trabalho e espero que continue, porque a cidade, a região precisa de pessoas que, como você, cumpram bem o trabalho que você se propõe a fazer. É isso aí. Mais uma vez também com a gente aqui o Chicão, a nossa voz da consciência. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Rodrigo, ao André Padula. É um prazer recebê-los aqui em nosso estúdio mais uma vez, o André. Pela primeira vez aí o Rodrigo participando da nossa programação. Deixar claro para você, Rodrigo, que esse é um espaço aberto. A Infinity TV está com as portas abertas para as pessoas que queiram dela fazer parte, vir participar. Então, sinta-se em casa, use e abuse do nosso espaço. Uma boa tarde a todos. É isso aí. Rodrigo, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o início das atividades do consórcio, tá? Como é que ele está abrangendo o Circuito das Águas, as iniciativas estão sendo direcionadas para que lado? Claro. Eu queria, antes de tudo, agradecer pelos elogios dados, né, à minha pessoa. Fico até lisonjeado pelo elogio, mas dizer que o consórcio, na verdade, é uma soma entre os municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e, por fim, Socorro. Essa forma, na verdade, ela tem toda uma diretoria, onde o atual presidente é o prefeito Aguiar de Monte Alegre do Sul, a nossa vice é a prefeita de Socorro, prefeita Marisa, e depois nós temos toda uma diretoria, que são os demais prefeitos, 8 secretários de turismo, secretários de cultura, secretários de esporte, de comunicação, enfim. São quase 60 pessoas hoje na diretoria do consórcio do Circuito das Águas, e hoje é o que faz de nós, segundo o Ministério do Turismo, o segundo consórcio mais estruturado do país e o mais estruturado do estado de São Paulo, servindo como referência tanto, né, para o Emitur, Ministério do Turismo, quanto para a Secretaria do Estado. E a gente fica realmente muito contente por esse trabalho, que é uma soma de esforços. O legal é colocar que a nossa região identificou o turismo como grande potencialidade, a população, o comerciante, enfim, todos se uniram vendo que esse realmente é o futuro para a região. E com essa força do consórcio, então, ele acaba sendo aí um grande, né, é o que alavanca um pouquinho o turismo da região. Que ótimo. André, na tua opinião, qual que é a importância desse consórcio aqui para a nossa micro-região? A importância é a somatória de forças. Se todos esses municípios juntos se estruturarem e pleitearem ações governamentais, quer seja no governo federal, quer seja no governo estadual, que beneficiem, que venham a trazer valores agregados para estes municípios, toda a região ganha. Por exemplo, posso já dar um pitaco aqui? Então fica como sugestão. É algo que já foi dito, talvez você tenha a oportunidade até de comentar, tá? Mas fica a sugestão. Existe uma outra cidade que também seria importante, não está bem no Circuito das Águas, mas que é uma cidade importante turisticamente falando, que seria a cidade de Olambra, e a possibilidade de estabelecer uma ligação de Serra Negra, oh meu Deus do céu, Santo Antônio de Posse e Olambra. Seria talvez integrar mais duas cidades ao próprio circuito. Referente a isso, nós já tivemos sugestões da cidade de Morungaba, cidade de Pinhalzinho, Olambra, Itapira, Santo Antônio da Posse.
O que acontece, na verdade, é até interessante aproveitar a oportunidade para explicar o que é o consórcio e o que é o circuito. Exatamente. O consórcio, ele é uma união entre as prefeituras, uma soma de força realmente para a captação de recursos, tanto em esfera do governo federal quanto estadual, até mesmo do setor privado, né, para ganhar realmente força para a região. A gente sabe que as nossas prefeituras são pequenas e a gente sabe como que realmente funciona a política. Quando a gente tem uma soma de forças, é mais fácil os políticos olharem um pouquinho mais para a nossa região. Com relação à região do Circuito das Águas, esquecendo um pouquinho o consórcio entre as prefeituras, isso é uma regionalização, ou seja, se vocês olharem no mapa do estado de São Paulo, no mapa do Brasil, ele está todo dividido em regiões turísticas, e essa região, essa nomenclatura, ela foi dada já pela secretaria. Então o que acontece? Para inserir mais um município, isso depende muito de alterações tanto em secretaria estadual quanto no ministério. É uma regionalização. Lógico que somando-se forças entre Olambra, Itapira, todas as demais cidades, para o nosso turismo seria muito importante. Certo. Agora eu vou dizer como administrador realmente do consórcio. 8 prefeituras não é fácil, né? Eu vou dizer que não é fácil realmente porque a gente sempre tem o interesse de uma cidade, de outra, enfim. Mas o que é legal é que todos os prefeitos eles têm em comum que eles querem o bem para a região. E lógico que pela vontade deles, eles sempre vêm para a diretoria e falam, olha, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue pôr uma cidade ou outra. Mas tem toda uma questão de marketing, uma questão de linguagem, a gente não descarta. Quem sabe aí no futuro próximo. Mas lógico que se a cidade de Olambra, a cidade de Itapira, Morungaba, enfim, se elas virem um dia fazer parte do consórcio, elas têm que colocar a questão do Circuito das Águas, a questão de água, a questão dos benefícios como prioridade. Por que prioridade? Porque a gente tem que divulgar a região como um todo. Tá certo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o diferencial de cada cidade. Vamos dizer, Flores de Olambra seria um diferencial de Olambra, mas Olambra passaria a ser parte do Circuito das Águas Paulistas. Tá, isso que é prioritário. Entendi. Você entendeu um pouquinho a diferença de circuito e consórcio? Perfeito. E hoje em dia, entre essas 8 cidades, está tendo uma unidade no que diz respeito às ações de marketing, tudo? Claro. Tem toda uma diretoria do consórcio. A gente tem uma diretoria de marketing, diretoria de eventos, tem secretário executivo, institucional, ou enfim, esporte. Cada um tem uma diretoria competente para dividir os trabalhos. Para não ser, eu sou o gestor, eu faço acontecer aquilo que é a vontade da diretoria como um todo, né? Lógico que também tenho a minha opinião que vale muito no consórcio, mas nós temos nosso presidente para não ser direcionado o trabalho do consórcio. Eu vou dar um exemplo na questão de ações. Quem acessar o site www.circuitodasAguasPaulista.sp.gov.br pode estar acompanhando sempre as notícias que estão acontecendo na região. São notícias que têm a contribuição de todos, até mesmo dos conselhos municipais de turismo, das associações comerciais, até mesmo porque a preocupação do consórcio, além de divulgar o nosso turismo da região, é também de estruturar, de unir todo mundo, para ter essa união entre as prefeituras. Mas eu posso dizer que o sucesso da nossa região turística, ela só se obteve realmente por ter essa parceria entre as prefeituras. No Circuito das Águas não existe partido político, para nós não existe preferência se é governo federal ou estadual. A nossa preferência é trabalhar o turismo por você, né, por todos os empresários, pela nossa região mesmo, nossas cidades, até porque eu tenho um ditado e os prefeitos também têm. A política ela passa, nós ficamos. O Circuito das Águas ele continua, isso é muito importante. Exatamente. As ações elas têm que ser concatenadas ao longo do tempo, com início, meio e fim. Não iniciar e terminar por conta de preferências ou questões outras. Claro. Né? Até porque se a gente for deixar dessa forma, a gente sabe que sempre vai ter a preferência de um outro. E aquela questão, a questão do consórcio ser forte é que quando mudar a administração, o ano que vem a gente está em ano eleitoral, pode-se mudar algumas prefeituras, algumas administrações, mas o consórcio, a forma dele andar, ele continua. Lógico que entra um prefeito diferente, uma administração diferente, mas com isso só a gente tendo uma diretoria formada realmente, só vai fazer com que contribua com o novo prefeito que entrar e ele possa trazer sugestões para melhorar. Retrocesso no Circuito das Águas, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Exatamente. Perfeito, que bom. Rodrigo, além da água, que é o foco principal, né, do consórcio, quais as outras modalidades que a gente pode destacar? A gente pode dizer como Águas de Lindóia. Vamos começar lá por Águas de Lindóia. A gente tem a grande potencialidade de eventos, né, a grande estrutura hoteleira, e Águas de Lindóia é considerada a capital do termalismo, né, a capital brasileira do termalismo. Depois a gente vem para Amparo. Amparo é a capital histórica do Circuito das Águas Paulista. As
pessoas podem visitar todo o patrimônio histórico, né, passar na época do auge do café, enfim, toda a referência de patrimônio a gente pega por Amparo. A gente tem a cidade de Lindóia, que é a capital da água mineral. Eu não sei se vocês sabiam, o Circuito das Águas hoje é responsável pela produção de 50% da água mineral de todo o Brasil. 50% é muita água, 40% só é da cidade de Lindóia. Então Lindóia ela vive exclusivamente da água mineral. Depois a gente tem a cidade de Jaguariúna, né, que é a flor da Mogiana. A gente tem a parte industrial muito forte em Jaguariúna. A cidade de Monte Alegre do Sul, a cidade da cachaça e do morango. Conhecida cidade Presépio. Cidade de Presépio. Nós temos a cidade também de Pedreira, a capital da porcelana. A cidade de Serra Negra, a parte dessa grande potencialidade do comércio a céu aberto, a grande potencialidade hoteleira de eventos também de Serra Negra. E por fim nós temos a cidade de Socorro, hoje atividades de aventura. A gente usava antigamente muita questão de esporte de aventura. A gente passa a usar a nomenclatura atividades, por quê? Para você fazer o esporte de aventura, você não precisa ser um esportista. Então por isso que você pode fazer uma atividade. Você pode ser uma pessoa que nunca fez, que você vai fazer com pessoas capacitadas, você vai conhecer um pouquinho dessa questão da aventura. E Socorro também é a questão de acessibilidade. Não só Socorro, mas hoje você não faz nenhum projeto da área pública se você não tiver acessibilidade. Um banheiro adaptado, rampas de acesso, enfim. Hoje o turismo brasileiro ele passa numa nova etapa aí, quer se preocupar um pouquinho mais com essas pessoas também. Que aliás, Socorro até, desculpa André, que aliás Socorro até tá ganhando destaque a nível nacional, ultrapassou até Brotas, né, nesse sentido, né, do rafting, dos esportes de aventura. Não só nacional, hoje internacional. É uma cidade que ela está preparada para receber essas pessoas, né, enfim, com alguma necessidade, com alguma, a gente hoje até é errado a gente falar pessoas com necessidades especiais, né, alguma mobilidade reduzida, que às vezes as pessoas elas têm um costume de falar, a pessoa ela tem problema de audição, né? A pessoa ela não fala. Então assim, são algumas mobilidades que até mesmo a gente, vamos falar por que a gente tem que trabalhar a questão de acessibilidade. Ao longo dos anos, quando a gente pegar uma certa idade, a gente vai ter dificuldade para escadas, a gente vai ter dificuldade para banheiro. Então o ser humano, desde o dia que ele nasce, conforme vai passando o dia, ele já vai tendo alguma dificuldade. E essa tem que ser a grande preocupação do turismo hoje em dia. Porque é constrangedor a pessoa chegar e ela, por exemplo, não conseguir ter acesso para sentar na cadeira de um restaurante, ela não conseguir ter que pedir para a pessoa carregar no colo. Isso é constrangedor para a pessoa. Então a gente tem que se pôr no lugar e realmente se preocupar enquanto os destinos turísticos com o bem-estar deles também. É a questão da inclusão, né? Ou seja, você aumentar a possibilidade para outras pessoas que, por contingência, não tem essa possibilidade, né? Não tem mais um valor a mais, uma dificuldade a mais que ela tem que vencer. Mas eles são uma coisa que tem que se ressaltar, é que apesar das dificuldades, essas pessoas portadoras dessas necessidades diferenciadas, não especiais, mas diferenciadas, elas têm uma gana, elas têm uma força de vontade, uma luta, e elas não se deixam vencer por pequenos obstáculos, vamos dizer. O certo é que esses interferem, mas eles não se deixam vencer por isso, não. No entanto, que no Circuito das Águas nós tivemos a primeira ação social do consórcio, foi no último dia 17, na cidade de Monte Alegre do Sul, onde foi feito uma experiência entre as prefeituras de Pedreira, Monte Alegre. Nós recebemos 60 portadores de necessidades. Na verdade são pessoas com problemas mentais realmente, que eles saíram da casa, enfim, da casa que eles fazem tratamento, para vivenciar a questão do turismo. São pessoas, na verdade, nós tínhamos ali pessoas com problemas de drogas, pessoas com problemas de química, pessoas com problemas mentais realmente, e são pessoas que eles ficavam trancados, fazendo tratamento dentro, enfim, desse espaço que eu não me recordo do nome, depois eu até comento direitinho, mas é na prefeitura de Pedreira, e eles saíram e vieram vivenciar a prática do turismo. Eles visitaram uma fazenda, viram a parte da produção orgânica, a produção rural, os animais, tomaram café da manhã nessa fazenda, depois foram conhecer a cidade, almoçaram na cidade, fizeram uma série de atividades com o Fundo Social de Solidariedade da cidade também. Então, ou seja, essas pessoas saíram daquele... Já tem problemas, né, realmente,
saíram daquele mundo que eles viviam e passaram a vivenciar um pouquinho o mundo da natureza, do ar livre que o Circuito das Águas oferece. Foi uma coisa assim impressionante de ver essas 60 pessoas saíram com o olhar brilhando realmente, com vontade de conhecer um pouquinho mais da região. Os próprios médicos disseram que é uma terapia para essas pessoas. Então a gente começa a entender que o turismo não é só para as pessoas que se dizem, né, não ter nenhum tipo de problema, é para todos. Existe, inclusive, tenho experiências nesse sentido, que é a questão da inclusão, onde participaram desse processo pessoas que pertenciam ao legislativo, pertenciam ao executivo, ao mesmo, no âmbito estadual, e eles se locomoviam com cadeira de rodas, né, por trechos da cidade, ruas, calçadas. Então, os próprios legisladores, os próprios prefeitos e deputados, eles vivenciaram a dificuldade dessas pessoas para descer uma guia de calçada, para entrar numa loja. E este movimento, esta situação fez com que eles se apercebessem exatamente do constrangimento, da dificuldade imposta a essas pessoas. E foi onde se incrementou, aumentou a velocidade assim da preocupação com a inclusão dessas pessoas, dessas necessidades. Ainda falando sobre acessibilidade, fora Socorro, que a gente sabe que já está preparada, as outras cidades estão se preparando, como é que você está vendo isso? Nós podemos dizer, agora com a questão da Copa que está vindo aí, ela já tem que começar a se preocupar um pouquinho mais, a gente vai falar posteriormente, mas o Circuito das Águas é destino turístico, são só 4 no estado de São Paulo, um é o Circuito das Águas Paulista, mas a gente já vê sim, qualquer obra pública hoje você não consegue mais recursos do governo federal e estadual se você não tiver acessibilidade, e lógico que agora compete às nossas câmaras municipais criarem projetos de leis para começar a mudar aí a questão de acesso nas calçadas, nas lojas, nos empreendimentos. Eu acho que não só eles, mas a você também, empresário, se coloca um pouquinho no lugar. Nós estamos fazendo nossa parte, mas agora acho que se tiver a parte de cada um, você vai fazer, é muito simples, você tem a questão da porta de entrada, a questão de uma rampa, a questão de um banheiro. No futuro vai ser lei, não no futuro longo aí, acho que no futuro curto, em breve, vai ser lei. Então quem não estiver adaptado, tiver ali um banheiro pequenininho, ele vai ter que estourar, vai ter que perder um espaço maior da sua loja, vai ter que se adaptar, um restaurante também. Então quem ainda, né, tem como fazer isso rápido, já faça. Quem está pensando em abrir um empreendimento, já coloque acessibilidade. E quem não tem ainda, já vá pensando em alguma alternativa, que no futuro vai ser lei. Isso não só a nível estadual, mas a nível federal, realmente, nível nacional. E eu acho que as nossas câmaras municipais poderiam já começar. Os vereadores, cabe aos vereadores, presidentes de câmaras, que saírem na frente com esse projeto social, com esses projetos de leis, vão se destacar assim no cenário político, que é um cenário, realmente, a questão da inclusão, a questão da importância com a população, realmente. E André, trazendo um pouco esse assunto aqui para Serra Negra, na esfera de Serra Negra, você acha que Serra Negra está se preparando? Você tem algumas ações, tem alguns comerciantes que já adaptaram a entrada dos seus estabelecimentos para essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Algumas localidades nas guias das calçadas tem essa possibilidade também, até pelo próprio desenho das calçadas da cidade, ele foi feito de maneira a permitir esse acesso maior. Mas isso acontece no centro, né, na parte turística. Se você for olhar na parte do dia a dia da cidade, onde as pessoas da cidade se locomovem, a cidade não está preparada para isso, não. Falta bastante para fazer. O que é um começo, o que já existe é um começo, um bom sinal, mas ele não pode deixar de ser complementado. Eu vou dizer para vocês que tanto Serra Negra quanto as demais cidades, a gente tem muito para fazer, muito, até por isso que nós estamos cada vez mais empenhados em fazer projetos, enfim, mais em questões de turismo mesmo do Brasil. Até uma dica que as pessoas visitem, primeiro nós daqui do circuito temos que fazer um dia de turista, né? Claro. Nos visitarmos, conhecer nossos atrativos e depois conhecer um pouquinho o Brasil afora e ver como a nossa região está
né, tão à frente de outras a questão de turismo realmente. Lógico que para você desenvolver o turismo você tem que querer. Você querendo, poder público querendo, setor privado querendo, com certeza vai ser um turismo aí com grande desenvolvimento, grande potencial e referência para os demais. Exatamente. Queria aproveitar aqui para deixar também o nosso telefone de contato. O Chicão vai jogar aqui no GC. 3842-1632 ou por e-mail contato@infinititv.com.br. Estamos também no Twitter, @infinity_tv. Queira participar aqui, só mandar a pergunta para o Rodrigo, diretor do Circuito das Águas Paulista. Rodrigo, dá para a gente traçar um perfil do visitante do Circuito das Águas? Sem dúvidas. Eu acho que o que faz a diferença do Circuito das Águas é que nós temos todos os tipos de visitantes. Lógico que o principal hoje é o familiar, é a família que vem realmente para o Circuito das Águas Paulista para descansar. Ao mesmo tempo, o que fez o sucesso dessa região é que você tem uma cidade voltada mais para você descansar, com, né, mais calma, ou você tem uma mais agitada, uma você pode fazer atividade de aventura, outra fazer compras. Se é o turismo de negócio, que é muito forte também, quanto o marido, né, o empresário, enfim, ou a empresária, que hoje as mulheres também estão bem sucedidas nesse mercado, estão ali fazendo o seu fórum, a sua conferência, a sua reunião, a outra pessoa, né, o parceiro, ele pode fazer compras, é o que não falta. Então eu acho que assim, você tem a gente recebe desde grupos da melhor idade, hoje adolescentes, crianças. A gente também está desenvolvendo muita questão dos grupos universitários, encontros universitários. Aqui na cidade de Serra Negra, Águas de Lindóia, muitos grupos evangélicos. Então, ou seja, é um grupo realmente muito mesclado, mas a gente pode dizer que como um todo é a família, porque a gente tem atividades desde a criança até mesmo o idoso. Legal. Queria falar um pouquinho sobre as ações de marketing. Você trouxe uma revista aqui muito interessante, que é a Mais, né? Revista oficial do Circuito das Águas Paulista. Como é que está sendo direcionado as ações de marketing do circuito? Na verdade, essa revista, assim como outras, ela é uma parceira, é uma produção independente, né? Não tem absolutamente nenhum vínculo ligado direto com o circuito. A única questão de nós colocarmos o nosso logo como marketing para ela é que ela também nos dê um espaço para falar da região do circuito. Uma vez que qualquer veículo de comunicação utilize o nosso nome, o nome da região, ela tem que ter autorização do consórcio. Para não valorizar uma revista ou outra, a gente sempre faz uma contrapartida. Então, a você que tem uma revista, um canal de mídia, enfim, marketing, quiser o apoio das nossas cidades do circuito, pode ter certeza que nós estamos à disposição para fechar uma parceria também. E, lógico, a questão o nome Circuito das Águas é conhecido hoje a nível nacional. Exatamente. Então, isso que faz com que a gente possa realmente ser um parceiro, poder divulgar também esse produto aqui. Mas as ações de marketing, nós temos um folder institucional em português, inglês e espanhol, é um diferencial. Nós ganhamos em questão de comunicação como o segundo circuito mais estruturado no Brasil, a nível folder de comunicação e site. Todo o nosso site é em português, inglês e espanhol também. A gente está com uma Copa para vir para o Brasil, Olimpíadas para vir para o Brasil, o turismo, né, do pessoal do exterior está vindo cada vez mais para cá, as pessoas do exterior. A gente tem o pessoal aí da América do Sul, América Latina, enfim, da Europa também vindo muito para cá. E hoje a nossa grande preocupação é isso. A gente sabe que nas nossas cidades, não só aqui como no Brasil como um todo, não temos muitos profissionais bilíngues ou que falem um segundo idioma que dominem. Preocupando-se nisso, o Circuito das Águas saiu na frente. Ele fez todo o seu material em inglês. A você também, taxista, frentista, dono de hotel, enfim, que você tiver uma dificuldade, pode solicitar esse material, a gente disponibiliza para você entregar quando você receber um estrangeiro no teu hotel e você não tiver dificuldade em dar referências em atrativos turísticos para ele também, né? Então a gente tem um site realmente muito funcional e nós participamos de mais de 15 feiras de turismo pelo Brasil, né? Nós temos, a maioria delas é pelo estado de São Paulo, mas a gente tem feira no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Estamos fechando uma parceria agora, a gente consegue levar para fora do Brasil também, e essas feiras a gente leva às 8 cidades. Divulga o nome Circuito das Águas, mas divulga o que a gente tem nas 8 cidades. E a você, que eu gostaria de pedir licença, mas a você que colocar o logo do Circuito das Águas Paulista, que é o logo oficial, no nosso site ele tem, no seu folder do seu hotel, do seu restaurante,
você pode levar o seu material também conosco nas nossas feiras. A única questão é que hoje é lei ter o logo do circuito em qualquer empreendimento turístico do Circuito das Águas Paulistas. Por quê? Se você tiver o logo, você pode divulgar de uma cidade para outra do circuito. Se você não tiver, nós temos autorização, isso consta em documento, em lei, que a gente pode intervir a panfletagem de qualquer uma das 8 cidades, nós podemos fazer isso. Lógico que o nosso objetivo não é proibir, e sim fazer com que o turismo ele cresça, né, de uma forma disciplinada, realmente, né? disciplinada. E criar uma unidade entre as cidades também, né? Com toda certeza. Eu até a gente sempre comenta, às vezes vira e mexe, o pessoal me liga no escritório do circuito: olha, Rodrigo, vai ter a primeira feira evangélica do circuito. Eu falo, não é do circuito, é no circuito. Vai ter a primeira festa GLS do Circuito das Águas, não é do circuito, é no. O primeiro encontro de yoga do circuito. Então as pessoas têm que começar a diferenciar. Quando a pessoa passa a colocar do circuito, a conotação dá que é nossa. Então nós podemos intervir e podemos entrar, né, se nós tivermos alguma reclamação, algum problema entre as cidades, ou até mesmo de alvará, né, algum juiz, ou enfim, alguém comunicar ao circuito que está tendo uma festa nossa, a gente pode bloquear o acontecimento dessa festa. Então todo mundo pode colocar no circuito. Se está acontecendo na região do circuito, use no. Da intenção que é do consórcio. Então tome muito cuidado com essa nomenclatura. É uma forma também de você prevenir os incautos, né? Claro. Porque muitas vezes as pessoas acabam se iludindo e achando que é organização do Circuito das Águas, e na verdade não é. Está acontecendo no. Está acontecendo no, Sim. né? Então isso acaba gerando problemas, claro, para próprias pessoas. Então, de responsabilizar. Acontece um incidente, quem que é o responsável? Sim. Né? Eu vou dizer que sempre que o circuito entra como apoio, significa que nós somos um apoiador do evento. Então nós nos isentamos. Tem rodeio, tem um monte de coisa acontecendo, festa do morango, festival de inverno, a gente sempre está como apoio, apoiando o evento na região e divulgando. Agora, quando as pessoas colocam que é que dá conotação que é nosso o evento, isso, nós já estamos com um plano para começar a solicitar alvará antes, solicitar algumas autorizações e realmente fazer um plano aí junto com as prefeituras, junto com os departamentos de fiscalização, para poder fiscalizar um pouquinho mais, até mesmo colocando algumas, algumas multas aí, porque as coisas não podem acontecer de uma forma desorganizada, senão o que é um circuito bem estruturado pode servir aí na mídia como, né, uma coisa negativa pra gente. Vou aproveitar o tempo aqui para mostrar o site, vai começar a tocar uma musiquinha aqui. Você pode jogar aí, Chicão? Essa música do Marco Maceió, um artista que a gente conhece aqui em Serra Negra. Isso, ele fez uma música exclusiva pro Circuito das Águas, é uma música belíssima. Vou dar uma pausa aqui para a gente ir falando sobre o site. Deixa eu vou ligar o TriCaster aqui, só um minutinho. E o nosso site, ele também ficou em segundo lugar o ano passado. Nós estamos concorrendo novamente no Ministério, o resultado sai dia 10 agora de junho, para ver se a gente consegue novamente ter nosso material aí como referência no Ministério do Turismo em 2011. E o site também está em espanhol e em inglês, aqui que eu estou vendo, né? Isso. E ele tem, e o legal é que nós fizemos uma parceria com todas as associações, com Tour, enfim, todas as prefeituras, associações têm o link do site do circuito. É legal colocar que existe um site, circuitodasaguaspaulista.com.br, isso é um site comercial, não é nosso. Exatamente. Nós somos um órgão público. As pessoas elas têm que encarar o circuito como se fosse uma prefeitura, em aspas, porque nós respondemos ao Tribunal de Contas como qualquer prefeitura, temos toda uma diretoria como qualquer prefeitura, temos como se fosse um prefeito do circuito, é um presidente, que é um dos prefeitos, cada ano é um prefeito, né, e eles respondem também para o Tribunal de Contas, e o site oficial é o .sp.gov.br, que as pessoas possam acessar. Ali você tem o calendário de eventos oficial das 8 cidades, o que está acontecendo, você tem opções no final de semana entre as cidades, é legal que tem imagens oficiais, você tem um pouquinho de tudo, tem lista de hotéis, restaurantes, é muito completo o nosso site. E tem uma aba para cada cidade aqui, tudo, né? Vou abrir Serra Negra aqui para a gente dar uma olhada. Se que queira acessar, o Chico eu acho que já botou no GC, depois ele bota de novo, circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br. André, aproveitando o tempo aqui, você quer perguntar alguma coisa? Tem alguma questão para perguntar para o Rodrigo? Nós ouvimos falar a respeito das
especificamente Serra Negra, né? Já que é a nossa cidade e a gente se preocupa um pouco com ela, não que as outras não mereçam. Claro. Mas nós temos tido um problema de acesso à nossa cidade muito sério. Se você for pegar as estradas que vêm de Amparo para cá, de Lindóia para cá, mesmo as estradas para chegar em Amparo, as estradas estão muito mal conservadas. Você tem alguma notícia, você sabe se existe alguma ação junto ao governo estadual no sentido de melhorar a condição dessas estradas para que as pessoas tenham melhores condições de trânsito, de vir para cá? Lógico que temos, acho que é uma preocupação do consórcio, uma vez que nós divulgamos a nossa região turística, se a pessoa ela chegar no Circuito das Águas, às vezes com uma estrada cheia de buracos, sem acostamento, a gente pega as carretas, a parte industrial realmente sempre que é um incômodo realmente para o turista, por questão de tempo realmente, dando problemas, até mesmo perigo de grandes acidentes, a gente tem que realmente se pontuar nisso daí para não ser um marketing negativo da região. Claro. Pensando nisso, segundo informações, me parece que entre 90 dias, 3 meses, está para ser licitado o trecho da SP-95, vai ser toda a duplicação, né, da principal rodovia que dá acesso ao Circuito das Águas Paulista. Isso é do governo do estado de São Paulo. A gente sabe que a mudança do governo aconteceu nesse ano, então demanda um certo tempo até os projetos, os convênios eles darem sequência, mas segundo informação para o circuito, entre 3 meses já licitado, então acreditamos que ainda esse ano começam as obras de duplicação de todo o acesso. A gente também tem a questão dos perímetros que são DR, também já foi oficializado o DR para ter essa questão da manutenção das estradas. É lógico que é interessante lembrar que a parte das prefeituras é responsabilidade delas zelarem pela manutenção das estradas que estão dentro do município. As estradas que dão acesso é um problema do estado, a gente não desmerece por questão de turismo mesmo, mas é uma questão que você não tem lei que te permita tirar o recurso próprio do município para você fazer a manutenção de uma estrada que é a nível do estado, até porque aí uma coisa entra na outra. Mas nós nos preocupamos e estamos sempre mantendo isso daí. A você também que tiver sugestão, às vezes tiver algum problema e não foi resolvido, pode mandar uma matéria para o circuito, a gente vai entrar em contato com os órgãos competentes e dar uma posição. Nós tivemos recentemente uma solicitação do jornal Serrano de Serra Negra, a qual nós pontuamos toda essa parte para o Jornal da Cidade também. Então, todo mundo tiver alguma dúvida, pode encaminhar também para o nosso e-mail. No site tem um e-mail ali, a gente vai sanar e vai levar para frente para ver se resolve o problema. Legal, isso é só uma pausinha aqui, eu acho que tem uma ligação para a gente aqui, ao vivo. Roger, temos a participação de uma web telespectadora e posso dizer que é bastante especial a sua participação. Se trata da Samara, ela é assessora de imprensa da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia. Então vamos tentar um contato com ela. Samara, pode falar. Tá. Bom, Rodrigo, a Samara, né? Águas de Lindóia está concorrendo à cidade base para receber uma das delegações que participaram da Copa de 2014 e também da Olimpíada de 2016. Nesse sentido, eu queria saber de que forma que o circuito está trabalhando para ajudar a Águas de Lindóia a ser escolhida como destino, e se a Águas de Lindóia for mesmo escolhida, que benefícios você acha que isso pode trazer para o circuito em si? Minha querida Samara, eu queria antes de tudo mandar um grande beijo a você, Oi? Uma grande profissional de Águas de Lindóia. Samara? Acho que ela estava. Eu queria, antes de tudo, te mandar um grande abraço, uma grande profissional da cidade de Águas de Lindóia, uma grande parceira também do consórcio. Samara, não se preocupe que nós íamos chegar no mérito da Copa também, mas já aproveitando o gancho, para quem não sabe, foram escolhidos 32 destinos turísticos pelo Ministério do Turismo, indicados para ser referência no Brasil. Desses 32, 4 são da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e um é o Circuito das Águas Paulista. Além disso, nós temos as cidades sedes da Copa e as cidades subsedes. Subsedes vão hospedar as delegações que vêm para fazer treinamentos, enfim, elas têm que estar à distância, se não me engano, de 1 hora de um aeroporto, né, para poder ter o acesso, enfim,
para a capital onde vai ter os jogos. Águas de Lindóia e Jaguariúna estão competindo a serem subsede. Com toda Águas de Lindóia, ela está aí entre as finalistas. Com toda certeza, eu não tenho dúvidas que a Águas de Lindóia vai conseguir ser subsede. Eu vou dizer um pouquinho o que o circuito está contribuindo. Nós estamos aí agora entrando, fazendo parte do comitê da Copa de Águas de Lindóia. Toda a parte de referência que tanto a Secretaria de Esporte do Estado quanto o Ministério do Esporte precisou, o Circuito das Águas também fez a sua parte indicando Águas de Lindóia, até mesmo Jaguariúna, por serem duas cidades do consórcio. O que isso contribuiria para o circuito? Primeiro, reconhecimento em nível nacional, né, e até mesmo internacional. Por quê? A pessoa que vir para Águas, ela vai receber o material da região como um todo, né? E essa mídia, se uma delegação ficar hospedada lá, a gente sabe que vem uma assessoria de imprensa do país, às vezes até um ano antes, ele vai falar tudo da região que a delegação vai ficar hospedada. É uma grande mídia realmente. Eu digo até mais internacional realmente, porque nacional a gente vai ter várias, né, delegações hospedadas aqui. Mas esse país que a gente tiver o prazer de hospedar numa das cidades, ele vai acabar divulgando o circuito como um todo. Nós vamos ter a capacitação de mão de obra, que o Sebrae já está fazendo, a BIH já está fazendo nos hotéis também. A gente vai ter a questão também da melhoria na sinalização turística da região, que isso é um dos fatores. O circuito ele está preocupado, Samara, se realmente as cidades forem escolhidas como subsede. A gente já está com um plano de marketing para mudar toda a parte de sinalização, já colocar em português e inglês das 8 cidades, para poder divulgar um pouquinho mais a região. Isso é já um pensamento que os prefeitos já estão conversando sobre isso daí. A questão eu acho que a oportunidade de emprego vai melhorar também na região, ou enfim, toda a parte comercial, toda a parte, enfim, hoteleira, a parte de mídia, eu acho que só tem a ganhar na região do Circuito das Águas Paulista. Só um detalhe, você comentou que o Circuito das Águas é uma das 32 regiões indicadas pelo Ministério para serem atrativos turísticos. Então, os prefeitos têm que se preocupar em fazer isso, essa comunicação bilíngue. Sim, de toda a região. Isso tem que ser feito de uma certa maneira brevemente, porque nada já está. A Copa são 3 anos, já estamos aí, né? Claro, sem dúvidas. Mas eu acho que, para quem não conhece Águas de Lindóia, vale a pena conhecer um pouquinho a cidade. O espaço que eles têm lá também de treinamento é fantástico. O leito hoteleiro. O leito hoteleiro é fantástico. Então, assim, Águas de Lindóia foi como eu comentei, Samara, antes. É a nossa referência em eventos, em questão de estrutura também, e não tenha dúvidas. Ela vai ser subsede, sendo subsede, a região como um todo vai ganhar na questão da Copa. Nós temos também no site do Circuito das Águas Paulista um link chamado Bem Receber Copa, que nós incluímos essa semana. As pessoas podem acessar lá um pouquinho e tirar toda a dúvida na questão de como receber bem essa questão da Copa, a questão de como está sendo a parte de infraestrutura, a parte de comunicação, a parte da escolha. Então esse site ele serve como referência para todo mundo poder acompanhar um pouquinho essa questão. Eu queria também parabenizar a Prefeitura de Águas de Lindóia, que se não fosse o esforço da Prefeitura, da administração, realmente em querer, né, até mesmo Jaguariúna, em querer receber a Copa, ser subsede, o Circuito das Águas Paulista não seria contemplado como um todo também, e com toda certeza a cidade não receberia. Não foi a FIFA que escolheu. A primeira fase, na verdade, foram as cidades que tiveram, né, que mostrar o seu potencial, e eu acho que Águas, como Jaguariúna, fez muito bem seu papel. Então as duas administrações, parabéns. As nossas 8 cidades agradecem, o nosso turismo agradece ao empenho de vocês, e tenha certeza, todos aí envolvidos, todos os comerciantes hoteleiros, que nós só temos a ganhar com isso daí. Isso aí. Queria agradecer a participação da Samara, a mamãe Samara, inclusive, mandar um abraço para ela. E queria que o André Padula comentasse. Aqui, a gente está, no Brasil como um todo, a gente sabe que as obras para a Copa do Mundo estão atrasadas. Em contrapartida, Águas de Lindóia e Jaguariúna tem notícias desde o ano passado que estão se preparando para ser subsede, né? Claro. Bem, você falou. O que você tem a falar, André, sobre isso, e depois o Rodrigo complementa? Em primeiro lugar, temos que parabenizar as duas cidades. Eu acho que tanto Jaguariúna como Águas de Lindóia saíram na frente. Eu acho que elas... ambas as cidades merecem essa expectativa, né? E merecem receber pela condição que elas têm nisso, tá? Já foi dito que serão beneficiados, informados do ponto de vista da divulgação, todas as cidades do Circuito das Águas. Então isso também nos beneficia, né?
A única preocupação é que nós temos assim, será que a Copa efetivamente vem para o Brasil, né? Porque a gente ouve falar que o estádio A está atrasado, o estádio B está atrasado, o estádio C está atrasado, fica um pouco de receio de que ela não venha, né? Posso dar minha opinião? Pois. Nós tivemos um debate na Unip essa semana com o secretário de Turismo da cidade de Campinas, com o gestor, o diretor administrativo do Circuito das Frutas e eu representando o Circuito das Águas, onde foi colocado esse papel. E nos perguntaram o seguinte, teve um estádio que o orçamento era X, duplicou, né, e o tribunal já aprovou, como que isso é feito? Se esse atraso era proposital ou não? A gente sabe que a política do nosso país é complicada, ou seja, o trâmite para você fazer qualquer coisa é muito complicado. Então não é assim, olha, o estádio ele escolheu, a cidade, né, ela já foi escolhida, o governo vai separar um recurso, vai mandar. Não, para tudo tem que ter projeto. Então no nosso país falta projeto, nas nossas cidades faltam projetos. Às vezes a gente está num retrocesso, eu falo a gente, uma cidade do Brasil, enfim, ela está num retrocesso por falta de projeto. Você tendo projeto, você apresentando, lógico que vem. Lógico que agora a gente viu que a presidente Dilma, ela mesmo, pessoalmente, ela deu um cutucão essa semana aí na questão da Copa, e a gente sabe quando a mulher ela cutuca, as coisas funcionam nesse país, e ela vai acompanhar, mas a gente sabe que a Copa ela vem sim, a gente sabe que vai sair em tempo, isso sem dúvidas. O problema é o seguinte, que quanto mais tempo passa, mais caro fica. Por quê? As construtoras do estádio, a infraestrutura, é assim, se você precisa de 10 mil funcionários para fazer o estádio em 2 anos, em 1 ano você vai precisar de quanto? 20 mil. Tudo isso encarece, tudo isso dobra. A gente já tem um exemplo do Pan-Americano, por exemplo, o Engenhão, que era para custar 100 milhões, acho que foi para 300 milhões, se eu não me engano. E as consequências desse aumento de custos estão se dando hoje, algumas pessoas estão sendo condenadas exatamente pelo mau uso deste recurso. A preocupação, ela é no seguinte, porque nós ouvimos falar e não sabemos se as notícias são favoráveis ou para gerar pânico, porque tem isso também, né? A gente escuta, por exemplo, só para terminar, a gente escuta falar que a infraestrutura aeroportuária do país é deficiente. Claro. E é exatamente a porta de entrada para os turistas. Claro. Então é isso. No caso, você tem apesar de não pertencer ao Circuito das Águas, mas você tem alguma informação de como estaria, por exemplo, o aeroporto de Viracopos até lá, até a Copa do Mundo? Eu queria só complementar assim. A gente fez um estudo também, um levantamento. Existe o antes da Copa, o durante e o depois que fica. A gente sabe que a estrutura é maravilhosa, né? O país tem muito a ganhar, mas uma pergunta que ainda fica. Será que, por exemplo, Manaus, que vai ser construído um estádio em Manaus, que a gente tem outros em outros estados, será que realmente era necessário levar a Copa até um estádio de Manaus? E depois, será que vai ter recursos para manter um estádio desse? Essa é uma pergunta que fica, não só, agora é uma pergunta realmente, né, pessoal, que a gente deixou no debate, e eu aproveitei no debate perguntar realmente do aeroporto de Viracopos para o secretário. Foi apresentado, Viracopos já passou por um processo de ampliação. A gente sabe que a questão de Viracopos hoje, ele é um dos mais estruturados hoje do país, sim. É necessária a construção da terceira pista. Sim, a terceira pista, mas assim, segundo informações do secretário, em questão de 1 ano, 1 ano e meio, isso já deve ser concluído. Eles só estão esperando a conclusão aí da liberação de um projeto. A gente sabe ainda mais agora que Campinas está passando aí por um processo um pouco difícil, né, político realmente, que tomara que isso também não venha a ser um retrocesso, mas a questão da Copa, do aeroporto, eles já estão se planejando sim, e a gente sabe que, lógico, eu tenho um histórico do aeroporto, hoje, se eu não me engano, passam mais de 8 milhões de pessoas em Viracopos. Sim. É muita gente realmente. E com a questão da Copa vai ter muito mais pessoas. Os problemas vão se potencializar, sem dúvida. Lógico. E ao mesmo tempo, a gente lembra na época da África, o pessoal, a imprensa, ela chegou 1 ano antes, 6 meses antes, enfim, e eles começaram a mostrar quais eram os pontos bonitos da África, pontos turísticos, e depois começaram pelos negativos, né? Eu acho que ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para o Brasil mostrar que ele não tem só aquilo que passa, né, de negativo no nosso país, que é favela, é roubo, é assalto, é isso, é droga, como todo país tem, né? Infelizmente nosso país ele é um país muito amigo, que ele deixa as pessoas mostrarem o lado negativo. Na hora que as pessoas conhecerem a maravilha do Brasil, eles vão mudar um pouquinho o conceito, desde que seja bem planejado, porque essa é a questão. A gente
gente tem que tomar cuidado, porque até mesmo o circuito das águas, para que quem venha para cá veja que a gente realmente tem a potencialidade, porque a gente vai ser divulgado em nível mundial hoje, né? Uma vez que a gente tem uma norma que a gente usa no turismo, uma vez que a pessoa venha, ela indica boca a boca, vem mais, né? Sempre vem mais outra que ela traz. E uma vez que ele espanta 10. Imagina isso a nível mundial. Você divulga para... Os números vão ser um pouquinho diferentes, mas você diz para 5 pessoas que aquele restaurante é ótimo. Em compensação, você fala para 50 que é uma porcaria. Percentual igual. Então a questão é essa, né? E eu queria aproveitar também, acho que a Samara ainda está ouvindo, é um assunto que a gente ia deixar posterior, mas a questão do carnaval. Nós tivemos uma escola de samba que nos procurou, primeiramente procurou a cidade de Águas de Lindóia, para falar sobre o samba enredo da cidade no Carnaval do Rio de Janeiro. Depois a ideia foi trazida para o Circuito das Águas como um todo, e essa escola de samba Renascer de Jacarepaguá, ela falou sobre o Circuito das Águas no Carnaval. Era uma escola do grupo de acesso, onde tiveram quase 3 mil pessoas desfilando, né, um público estimado de 70 mil pessoas assistindo ao vivo lá, e em rede nacional pela TV Bandeirantes foi transmitido. E ela subiu, ela ganhou de outras 11 escolas, se eu não me engano, subiu para o grupo especial esse ano, era uma escola de grupo de acesso, ganhou de escolas renomadas como a Viradouro, como a Rocinha, enfim, como a Estácio, e o ano que vem ela vai estar desfilando com a Beija-Flor, com a Tijuca, e ela falou do samba enredo do Circuito das Águas. Isso gerou uma mídia para nós a nível até mesmo internacional. Eu já tenho isso tudo clipado nos jornais do Rio de Janeiro, em primeira página, falando da cidade do circuito. Foi uma mídia fantástica. Mas o que eu quero dizer para isso? Como que a gente trabalha o planejamento da mídia? Isso foi um ponto positivo para o circuito, porque entraram alas da escola falando das atividades de aventura, falando da água mineral do circuito, falando da cachaça do circuito, falando do turismo que as pessoas vêm conhecer aqui. E com isso nós tivemos uma procura de uma escola, que eu ainda não vou mencionar o nome, a gente vai esperar a reunião de São Paulo, junto com uma parceria com a Secretaria do Estado, que essa escola ela faz o Carnaval da Inglaterra. É um carnaval que acontece, se eu não me engano, em julho, é durante, né, o mês de julho, para 30 mil pessoas, e a Secretaria do Estado ela se interessou pelo Circuito das Águas ser o mais bem estruturado hoje do Estado, em ele ir junto com essa escola para a Inglaterra e divulgar o turismo paulista fora, na Europa, e nós sermos a referência. Fantástico. E mostrando que além de todo o nosso potencial turístico do Circuito das Águas, do estado de São Paulo, a gente também tem o nosso carnaval, que é o carnaval familiar, o carnaval de marchinha, né, o carnaval do interior realmente, que é um pouco diferente do que essas escolas elas têm. Nós vamos ter uma reunião na semana que vem em São Paulo com a diretoria dessa escola, é uma escola grande de São Paulo, com o pessoal da Secretaria do Estado, e se realmente esse projeto ele vingar, se for possível ainda esse ano ou mais tarde ano que vem, nós estaremos divulgando o Circuito das Águas pela primeira vez na Europa, né, pensando nisso daí. Importante. Então eu acho que assim, uma bela iniciativa, uma consequência de um trabalho já realizado. E parabéns primeiro à cidade de Águas de Lindóia, que passou essa bola para o circuito, depois a toda a administração do circuito que confiou, porque nós sabemos que o nosso orçamento ele é pequeno, a gente faz milagre no nosso turismo realmente. Então assim, acreditaram, nós somos até o Rio, eu desfilei, a diretora de turismo de Amparo também foi, nos acompanhou, a gente divulgou as 8 cidades, né, nós trouxemos a Renascer até aqui, tudo isso gerou um ônus para nós também, por mais pequeno que fosse, mas é significativo para a gente, para o nosso orçamento das prefeituras, e isso fez com que desse uma mídia fantástica para a região. Então acho que assim, cabe acreditar um pouquinho mais nos projetos. Foi um projeto, agora é um segundo, eu acho que é isso que faz o diferencial. Perfeito. E eu não tenho dúvidas que planejamento, né? No planejamento, eu não tenho dúvidas que o mais tardar aí 5 anos ou até mesmo 10 anos, nós vamos ser o principal circuito turístico do Brasil. A gente pode citar hoje uma das principais regiões é Gramado, no sul, a gente tem a região de Gramado, Canela, que eles começaram não faz muito tempo, e a gente está aí também. Eu acho que só precisa a gente se conscientizar um pouquinho mais, o poder público investir mais em infraestrutura e o setor privado entender que não é só o poder público. Se ele quer ter o turismo, ele também tem que investir. Então faça políticas públicas. A iniciativa privada tem uma função primordial nesse aspecto também. Fantástica. De repente na cidade não tá tendo nenhum atrativo cultural no final de semana, mas peraí, vamos nos unir, vamos sentar com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o que a gente pode contribuir para fazer isso?
Vamos ajudar a divulgar, vamos ajudar a melhorar. Ah, mas tá, né, a praça não tem florzinha, tá feia a praça. Vamos sentar junto, vamos ver que a gente pode contribuir. Claro. Não é só a administração que ganha, é todo mundo. Até porque, eu vou dizer agora, como, né, eu já fui secretário de turismo, eu posso dizer que quando eu fui secretário, a gente fala assim, se não tivesse tanto fluxo, pra gente administrar a infraestrutura seria um pouco mais fácil, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vou dizer o carnaval. Quando vem o carnaval, as pessoas acham que a prefeitura está ganhando muito dinheiro. Quem ganha o dinheiro em si, a maioria do carnaval, são os empresários. Porque praça suja, quebra vidro, quebra coisa, né? Pra prefeitura. A prefeitura tem muita despesa para fazer para construir o carnaval, sem dúvida. Lógico que os impostos, como sempre fala, né? Mas a gente paga imposto. Lógico que isso contribui. Mas a gente pode dizer que se a gente tiver a soma, a força, assim como o consórcio foi formado, agora o consórcio, as cidades se unirem com o setor privado, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa. Então não tenham dúvidas, as ações estão sendo feitas, né? Eu queria aproveitar também e dizer que planejamento é tudo. Nós estamos sentando com os prefeitos no próximo mês, junto com o Sebrae, e se concretizar, nós vamos ser a primeira região do Brasil, região turística, a inserir turismo e empreendedorismo nas escolas municipais. Crianças de 1º ao 9º ano vão passar a ter o turismo. O Sebrae já aprovou, agora está na questão dos prefeitos aprovarem. Começar por uma cidade, depois vai colocando em outra em suas grades. A gente vai servir como referência do Brasil em planejamento. E se você for pensar, todas essas cidades são cidades turísticas. Todas. Se você não preparar o jovem, não preparar o novo para essa nova condição, vai preparar quando? Então, eu queria até perguntar uma coisa para vocês dois. Quando vocês saíram, né, do ensino fundamental, na nossa época era a 8ª série, né? Agora que tem até o 9º ano, vocês sabiam o que vocês queriam fazer na vida? Não, minha Concreto? vida não. Assim, minha vida foi totalmente para o lado oposto do que eu queria. Não, você? Não. Concreto? Então. Eu quando eu terminei, na época não era ensino fundamental. Era 4ª série? Eu fui até a 4ª série. Aí quando eu passei para o primeiro ano do ginásio, virou 5ª série. Né? Então eu sou exatamente na crista da onda, estava mudando tudo, eu participei. Mas o que eu quero dizer com isso? Mas não tínhamos mesmo. O adolescente hoje, 9º ano, a gente pode dizer adolescente, que é 13, 14 anos, indo para o ensino médio, ele sai sem perspectiva. Sim, hoje. Exatamente. E muitos têm a ilusão de que você ganhar dinheiro é você ir embora para São Paulo, ir embora para Campinas, enfim. A gente tem que entender primeiro, por que a gente coloca empreendedorismo com foco em turismo? Você tem que entender que a nossa região, nossa potencialidade é turismo. Claro. E você, 1ª série, a criança já aprendendo o que é o turista. Através de um gibizinho, uma fotografia, lógico que ela ainda não tem a prática, né, 100% da leitura, mas ela vai começar a ver imagens, associar o que é o turista. A própria história do município ou da região precisa ser ministrada. Depois ela vai estudar patrimônio histórico, potencialidade turística, montar uma empresa, fazer, né, um planejamento. Eu acredito que com tudo isso, ele entendendo da potencialidade, o que gera de divisa o turismo, né? Que para você ter um turismo de qualidade, você tem que ter a saúde funcionando, a educação funcionando, a agricultura, meio ambiente. Circuito das águas sem meio ambiente não funciona, né? Você tem que ter todas as outras áreas. Então o que eu quero dizer com isso? A criança vai sair no 9º ano já sabendo o que ela quer para o futuro dela. Às vezes o turismo ele depende de outros segmentos. Ele não precisa se formar em turismo, em hotelaria, em gastronomia, mas ele pode fazer alguma coisa, ele vai ver a potencialidade da região, ele pode ser um empresário. Então a gente está preocupado com isso. Nós acreditamos que a questão nós não temos muitos problemas de pichação aqui, mas isso é uma tendência no futuro. Pode vir a acontecer. Então com isso a gente acaba inibindo. A questão de investimentos para a região acaba ajudando. Uma criança virar para o pai e para a mãe e falar, olha, vamos esse final de semana almoçar em tal restaurante, vamos conhecer tal cachoeira. O pai e a mãe vai falar, mas como você conhece? Eu aprendi na escola. Olha, sabia que o Circuito das Águas tem 245 mil habitantes e no ano ele recebe mais de 2 milhões e 200 mil turistas? É 9 vezes mais o número de habitantes. Sabia que o Circuito das Águas produz 50% da água mineral do Brasil consumida? Sabia que é a capital histórica? Sabia que foi o maior produtor de café do Brasil? Nós temos um dos principais museus do estado de São Paulo aqui. Ou seja, olha quanta potencialidade. Então isso a gente tem que passar para as nossas crianças. Inclusive, uma outra coisa que vocês devem também ter se preocupado é o próprio circuito gastronômico. Também, do Circuito das Águas, porque existem excelentes restaurantes nesta região
e muitas vezes eles não são divulgados, né? Eu ouvi falar de um, eu fui comendo, mas muitas vezes você guarda essa informação para você não divulga. Esse roteiro gastronômico eu acho que seria também uma boa ideia divulgar, né? Criar esse roteiro. Não sei se nós não podemos mais classificar com estrelas, porque parece que fica... Garfinhos. Garfinhos, 3 garfinhos, 4 garfinhos, alguma coisa assim, de maneira a valorizar os empreendedores que investem na região, que investem no seu negócio e que faz a nossa região ficar mais gostosa. Eu vou dizer como exemplo, qual que é o restaurante referência de Serra Negra em gastronomia? Acho que é o Senhor Bacalhau. Senhor Bacalhau. Jaguariúna. É o Bar da Praia. Bar da Praia. Monte Alegre do Sul. Monte Alegre é o Falcão, se eu não me engano. Pururuca. Pururuca. O famoso Pururuca. Então, assim, é uma referência de roteiro. Nós estamos incluindo essa semana a pedido do Centro Paula Souza, que é um centro tecnólogo da cidade de Amparo. No site do Circuito no link Gastronomia do nosso site, a gente está colocando vários links de roteiros. Eu vou citar um roteiro, exemplo aqui de Serra Negra, é o roteiro do queijo vinho. Né? Tem do café com leite. Nós temos hoje o roteiro gastronômico caipira da cidade de Socorro, roteiro da cachaça de Monte Alegre do Sul, que é gastronômico. Você visita em novembro mais de 30 estabelecimentos, onde cada um faz um prato com cachaça. Olha que diferencial. Sim. Tem o roteiro do morango, tem vários roteiros italianos, as festas populares da região. Então, ou seja, nós temos muito para conhecer. Até eu, quando eu assumi como secretário de turismo, depois eu tive a oportunidade de ser convidado pelos prefeitos para assumir o circuito, eu me surpreendi da potencialidade. Os nossos secretários cada vez mais se surpreendem. E, enfim, a todos. Eu acho que cabe a nós conhecermos um pouquinho mais a potencialidade e investir um pouquinho mais. E valorizar a região, né? Porque muitas vezes nós saímos aqui para ir a Campinas, a São Paulo, sendo que aqui existem excelentes opções. E atuar com comunidade, né? Dar o exemplo do carnaval, que a priori era para ser só para Águas de Lindóia, e ela abriu para o circuito. Claro. Né? Isso é muito importante. Nós vamos ter agora a Feira do Café aqui em Serra Negra, agora em junho, né, a primeira Feira Estadual do Café. É uma feira que já está levando como apoio o circuito como um todo. O circuito está entrando como apoiador. Amanhã nós temos uma reunião com o pessoal da organização, mas para divulgação e até mesmo captação de recursos para realizar o evento. A ideia é ser uma feira nacional no futuro do café pela potencialidade da região. Nós vamos ter mais de 32 expositores, 5 mil visitantes. Então, quer dizer, quando o Sindicato Rural de Serra Negra nos procurou, nós falamos, espera aí, primeiro vamos parar de falar só de Serra Negra, vamos começar a falar do circuito. Assim a região é uma grande produtora de café. Sim, né? Assim mesmo nós procuramos esse ano o rodeio de Jaguariúna, para começar a falar um pouquinho mais do circuito dentro do rodeio de Jaguariúna. A gente procurou o prefeito de Monte Alegre, que é o atual presidente, ano passado, para falar um pouquinho mais do circuito dentro da Faz do Morango. Eles nos cedeu, agora nós não pagamos mais stand dentro da festa do Morango, por exemplo. É uma coisa que quando nós assumimos, tinha feira em cidade do circuito, que o próprio circuito pagava stand. Quer dizer, nós estamos gastando nosso dinheiro aqui mesmo, que a gente podia divulgar para fora, e os prefeitos começaram a mudar um pouquinho esse conceito. Então a gente agradece a todo o empenho de todos e sabendo que é aquela história mesmo. Se quem está em Pedreira fala, olha, mas aqui você compra porcelana, vai comprar couro, né, em Serra Negra. Ah não, mas vai fazer atividade de aventura em Socorro, mas vai, né, beber água mineral lá em Lindóia, vai fazer um banho no balneário de Águas, enfim. A nossa região ganha, o dinheiro fica aqui, nós mesmos, vocês entrem no site do circuito, conheçam os eventos que estão acontecendo na região, né? Vocês vão ver o que não falta. Eu garanto que não tem um final de semana que não tem um evento entre as cidades do circuito, né? Então acho que é isso que é o grande diferencial nosso. E se todos divulgarem as qualidades de todos, né? Se divulgarmos as qualidades de Socorro, as qualidades de Jaguariúna, de Pedreira, de Águas de Lindóia, a Serra Negra não vai perder com isso, ao contrário. As pessoas que estiverem nessas cidades também vão receber informações de Serra Negra, e nesta troca todos ganham, pela divulgação, por conhecimento, por amplitude. Enfim, acho que a atitude é louvável, como eu já disse. Logo no começo, né? Esse rapaz aqui sabe, esse rapaz aqui trabalha bem. Imagina. Falando em prefeitos e unidades, Chicão, eu gostaria que você soltasse no site aí na tela
Queria perguntar para você, Rodrigo, sobre o trem turístico daqui da região, que os prefeitos apresentaram para o Ministério dos Esportes, né? Aqui a gente pode observar o Martinho, prefeito de Águas, o Elcio de Lindóia, Paulo Miota de Amparo. Onde será que estava o Bimbo, né? Eu queria... Acho que ele não foi. Não, eu queria só corrigir. Na verdade é assim, nós tivemos aí o Ministério dos Transportes, Ministério do Turismo junto, que estão envolvidos, né? E o DENIT também, que cuida de toda essa parte de ferrovia também, né? Do transporte ferroviário, e a enfim. NTT também, isso, né? Nós tivemos aí, na verdade, quando o Ministério ele vem, na verdade é uma dificuldade até de agenda, ele fala, olha, eu estou indo semana que vem, os prefeitos têm que se reorganizar. Nós tivemos lá o prefeito Paulo Miota da cidade de Amparo. Na cidade de Lindóia, o prefeito Justino agora, que era o vice do Elcio, né? Ele assumiu Lindóia. Nós tivemos o presidente do circuito, ele não está nessa foto, porque esse daí entregaram para esses dois, ele estava um pouquinho mais atrás, ele entregou para o pessoal da IP o projeto, o prefeito Aguiar de Monte Alegre. Nós tivemos o prefeito Martinho de Águas de Lindóia. Nós tivemos representando a prefeitura de Serra Negra o secretário, o Kleber, de turismo, e também ele é o executivo do Circuito das Águas, por uma questão de agenda. Pela Prefeitura de Socorro, a prefeita Mel teve um problema de agenda, mas nós tivemos representantes da Secretaria de Turismo. A Prefeitura de Jaguariúna, o prefeito Gustavo Reis também teve dificuldade na agenda, e teve o pessoal do turismo. Ou seja, nós tivemos representantes das 8 cidades, mas o que coloca esse projeto? Nós temos 2 projetos de trem. Primeiro é o trem de carga. Ele sai da cidade de Amparo, passa de Amparo a Pedreira, Pedreira a Jaguariúna e vai até Campinas. E de Campinas, toda a nossa mercadoria, a nossa parte de produção industrial, ela é escoada para o Porto Santo. O que isso, primeiro, para o turismo, seria ótimo, nós não teríamos aquele monte de carreta a mais, caminhões com problema de trânsito. Tanto para exportação quanto para importação, porque a gente importa também matéria-prima, a gente tem dificuldade às vezes aqui. E mesmo se você for pensar, essas grandes empresas que utilizam-se da malha rodoviária, se você tiver a ferrovia, elas podem criar um depósito em Campinas, São Paulo, em outros grandes centros, e dali fazer o seu trabalho de logística, de distribuição, com estradas melhores e tudo mais. O custo para essas empresas cai, tá? Além da vantagem que você colocou, sem dúvida alguma, de não ter aquele trânsito pesado de caminhões na região. Claro. Esse projeto ele começou uma conversa com a empresa IP de Amparo, que todo mundo conhece, né? A IP ela pagou esse projeto para ser elaborado. Eu não vou me recordar o valor, mas se eu não me engano era uma coisa, né, mais de 300 mil até. Só para fazer, lógico que existe uma série, não é fácil, isso não significa que vá sair, mas ela vai apresentar nesse próximo mês para os prefeitos lá dentro da própria IP quais são os 3 roteiros traçados para levar. Se eu não me engano, a IP, o projeto ele fica estimado em mais de 100 milhões de reais. A IP se compromete em custear uma grande parte desse projeto para implantação. E se for viável realmente, né, o DENIT junto com o Ministério do Transporte estão estudando junto com os prefeitos para ver se conseguem recursos para custear o restante. De repente existe uma concessionária, né, que é quem explora essa parte do trem de carga. A concessionária pode falar, olha, para a gente também é interessante, porque quanto que gera de imposto, de repente isso? Então a gente consegue em X tempo recuperar esse investimento. Então estão sendo feitos estudos como implantar o trem de carga. Não só para Amparo, eu acho que é só lembrar, para o circuito como um todo vai ser muito bom, porque que saia de Amparo, né, tendo ali uma parte para sair a mercadoria, né, mas saindo de Amparo já é uma grande chance para o circuito. Depois nós temos um segundo projeto que é o trem turístico. O trem turístico, na verdade, ele aqueceu depois que primeiro a gente teve Jaguariúna, que fez o trem turístico que veio de Campinas a Jaguariúna. Sim. E o segundo trem foi o de Monte Alegre a Mogiana, que a administração ela concluiu agora, colocou o leito, né, o trilho, colocou, se não me engano, meio quilômetro só para fazer a Maria Fumaça funcionar. Certo. E depois disso os prefeitos começaram a se interessar em voltar. Existem algumas cidades que existe já o leito, que ainda existe o leito, que é de Monte Alegre a Socorro, por exemplo, de uma estação a outra. Então é mais fácil para se colocar. Começou uma conversa com o prefeito de Amparo, o prefeito de Monte Alegre e a prefeita de Socorro, em ligar as 3 cidades, né, alguns ramais, com o trem turístico. Depois os demais foram se interessando, então a ideia agora é interligar as cidades, todas elas, com o trem. Então, por exemplo, ele viria de Jaguariúna a Pedreira, Pedreira a Amparo,
Amparo a Monte Alegre a Socorro, de Socorro você vem para Serra Negra, né? De Serra Negra você pega ali Lindóia e Águas de Lindóia. Então seria na verdade um ramal. Se não der para ligar o circuito como um todo, você fazer alguns ramais. Lógico que para isso, o que acontece agora? Nós temos que fazer, esse não tinha, o da IP já tinha pago para o trem de carga, esse ainda não tinha. Nós conseguimos, como já está no nosso site, está na matéria, R$300 mil com o deputado Barros Munhoz. O valor que eu falei para você agora. Eu agradeço o deputado, porque até uma dica aí que a gente deixa, quantos deputados vêm para cá na época de eleição? Poucos recordam da nossa região, é uma força que o consórcio faz. Eu não me recordo de muitas outras ações do consórcio eficazes para trazer recursos do governo federal e estadual. Eu acho que agora nós estamos entendendo qual é a nossa real força, estamos agindo correto em trazer grandes projetos para a região. Não adianta ficar só divulgando turismo e não trabalhar em infraestrutura. Captação de recursos, captação também, de projetos, captação de oportunidades de negócio, por que não? O deputado ele encaminhou os 300 mil, está vindo pelo circuito. Nós vamos contratar, licitar uma empresa para elaborar o projeto trem turístico. Através desse projeto vai ser identificado se é viável, como pode ser feito, se dá para ligar às 8, mas não dá para ligar 3, 4, 5, ou seja, lembrando que o que der ajuda no turismo da região. Através disso a gente vai identificar qual que é o valor estimado para implantação. Aí nós vamos ter uma segunda conversa com o DENIT, com o Ministério do Transporte, com o Ministério do Turismo, com o setor privado, enfim, com todos. Então esse seria o principal projeto. Mas eu queria parabenizar o empenho, não só de mas os 8 prefeitos, em identificar um grande projeto, uma grande potencialidade turística para a região. Bacana. Rodrigo, André, teria muitos programas para a gente falar tudo que a gente queria. Muita coisa. Mas queria falar que o espaço está aberto aqui para você. Vamos estudar aí com o Kiko, tudo. Talvez até uma periodicidade melhor para você vir aqui, conversar tudo. Queria deixar boa tarde do André aqui. Mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes pelo tempo que despenderam conosco, né? Sem dúvida alguma se enriqueceram de informações, se enriqueceram sabendo o que se passa na região, o que se passa no Circuito das Águas. Reafirmar mais uma vez, parabenizar o Rodrigo pelo trabalho que ele vem desempenhando. Continue assim, que os prefeitos entendam que o seu trabalho não é um trabalho extemporâneo, mas é um trabalho que, se permanecer ao longo do tempo, o Circuito das Águas tende a ganhar. Parabéns pela sua competência, por tudo que você vem realizando. Claro que os prefeitos também são responsáveis por tudo isso que está sendo feito, sem dúvida alguma. Mas se você tem os prefeitos querendo e uma pessoa que não é capaz para conduzir, não vai chegar a lugar nenhum. Então, parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado. Eu queria agradecer a Infinity pela oportunidade, a vocês todos da produção, enfim, todos envolvidos. Já convidado de antemão, eu volto com certeza com outros secretários. Quero convidar outros parceiros para virem para um debate, assim, uma conversa legal sobre a região. Mas convidar que em breve a gente vai ter, se eu não me engano, vai ser na cidade de Jaguariúna, nesse ano aniversário do circuito, onde vão estar todos os prefeitos lá. Eu gostaria de convidar para vocês poderem estar indo lá, estar entrevistando os prefeitos lá sobre a questão da região, e também dizer que nós temos, lógico, toda uma diretoria. As pessoas também podem acessar e conhecer quem é quem no circuito. Tem uma diretoria de eventos, uma de cultura, uma de esporte, uma de turismo, uma para tudo. Você tem uma pessoa de acesso para você conversar sobre cada área. E também eu me deixo à disposição. Meu e-mail é contato@circuitodasAguaspaulista.sp.gov.br. Meu telefone é 19-9794-8597. Podem ligar, a gente está à disposição. E queria agradecer acima de tudo não só aos nossos prefeitos, mas ao nosso presidente, o prefeito Aguiar, aí pela confiança e pelo trabalho. A gente sabe que a política não é fácil, tá? Não. Se fosse pela política, eu garanto que a gente já não estava mais. Mas a questão pelos esforços realmente da região. Que todos enxerguem por esse lado. Isso. Né, da gente ter o melhor para a região como um todo. Obrigado. Chicão, suas considerações finais aí, o que você achou da entrevista? Olha, belíssima participação aí do Rodrigo, também do André e a sua, Roger. Eu queria dar só um pitaco a respeito dessa, como vocês comentaram, do pessoal ficar mais tempo no circuito, né? Não só em Serra Negra, ou só em Águas de Lindóia, ou só em Socorro. Eu acho que o André deve lembrar disso. Na época, o prefeito Paulo Staquete, aqui de Serra Negra, um dos fundadores do consórcio, era o ideal do consórcio
Circuito das Águas Paulista era justamente esse, que o pessoal permanecesse o maior tempo possível dentro do circuito. Exatamente. Então eu acho que essa realmente tem que ser a ideia, tem que ser levada adiante, e dar os parabéns, Rodrigo, por esses projetos audaciosos, como o projeto aí da Escola de Samba. Algum tempo atrás, numa reunião dessas, eu falei fazer realmente campanhas de impacto. Eu acho que é isso que dá o resultado. Talvez o investimento seja grande, como você falou. As prefeituras tenham as suas dificuldades, mas com projetos arrojados, que eu acho que vamos chegar a algum lugar. E como eu falei ontem, ter a vontade política de fazer, não só sentar na cadeira e dizer que é prefeito, que é vereador, que é secretário, que é isso, que é aquilo. E você está de parabéns, o André falou bem, que todo mundo entenda que esse seu trabalho possa aí continuar por muitas e muitas administrações do nosso Circuito das Águas Paulista. Parabéns. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Também queria parabenizar o Rodrigo pelo arrojo que ele está levando o Circuito das Águas. Parabéns mesmo. Quero falar que amanhã a gente volta, o espaço está aberto aqui para todo mundo. E é isso aí, Infinity TV na web para vocês. Até amanhã às 16 horas. Muito obrigado. Tchau.